integrar e desenvolver novas equipes. A live de hoje é para a gente conversar sobre o conceito de team building. Boa noite a você que está chegando, muito prazer em conhecê-los, prazer em recebê-los aqui em mais uma live, na live dessa noite. Uma live onde a gente vai dar continuidade aí aos nossos assuntos, falando de gestão, de liderança de equipes, trazendo assuntos muito importantes para você que já é um líder nato, para você que já lidera equipe, já trabalha com times corporativos já há muito tempo, para você que lidera times não só dentro das corporações, mas dentro de outras organizações religiosas, organizações de network, nos esportes, para se tornar um influenciador de pessoas nota 10. Então hoje a gente tem aqui essa live para te dar mais conteúdo, mais subsídios sobre isso. Muito prazer em conhecê-los. Eu me chamo Renata Guzmão. Eu sou coach, trabalho com treinamentos corporativos e também processos de coaching individual para desenvolvimento de líderes. Trabalho há mais de 25 anos na área de desenvolvimento de pessoas, atualmente, aqui na cidade de Londrina e também online para todo o Brasil e até fora do Brasil. E trago aqui, sou autora de 2 livros, mas hoje eu deixei esse daqui para vocês, já que esse é o assunto, o assunto de hoje é liderança. Tava quase falando o nome do meu primeiro livro, que o primeiro livro é De Funcionário a Talento, que é a pessoa que entra na empresa e quer se destacar, mas depois que ele se destaca, o que ele ganha, gente? Ganha uma equipe de presente, pessoas que têm reconhecimento, têm confiança, com certeza são pessoas que acabam ganhando aí um time e para levar, que bom, a empresa, o legado, a missão, o nome da empresa para frente. E nesse livro aqui, eu falo exatamente sobre isso. Lancei esse livro aqui agora em 2023, chamado Liderança na Prática, como desenvolver equipes de alta performance. E aí é o seguinte, nessa live de hoje, gente, eu não vou estar sozinha, viu, galera, Tem gente aí entrando, já sabe que eu não vou estar sozinha. Inclusive, o meu convidado já entrou aqui na live. Mas deixa eu falar um pouquinho dele antes. Boa noite a todos que estão chegando aí, Dá um oi aqui pra mim, dá um boa noite. Boa noite aqui, deixa eu ver quem que já me deu aqui, A Fabiana Borges. Fabiana, boa noite, seja muito bem-vindo. O pessoal aí do IFT chegando. Faz assim, quem conhece o treinador, bate uma palminha aí aqui, nos comentários. Quem conhece o treinador de hoje, bate uma palminha. A Amanda tá chegando, o Carlos, boa noite. Jance, você aqui na minha live, olha que saudade, Ceará, que saudade do Nordeste. Muito, muito bem-vinda, viu? Gente, é o seguinte, olha, o meu convidado de hoje, coloquei todo o currículo dele, Ele é treinador corporativo, trabalha também com gestão de equipes, ele é mentor de líderes, ele é especialista em gestão estratégica de pessoas, mas eu digo para vocês, gente, não foi o imenso e tão importante currículo dele que me chamou a atenção, não, gente, foi a prática dele. Vocês sabem que recentemente eu fui fazer um treinamento de formação de treinadores, É sempre bom a gente estar indo se atualizar. E aí lá nesse treinamento tinham 90 treinadores, gente, entre palestrantes, coaches, mentores, pessoas que trabalham com influenciadores digital. E aí o treinamento ele foi de alto impacto emocional, ou seja, a gente tinha dinâmicas lá onde a gente se colocava à prova de todas as formas, físicas, emocionais. E muitas das dinâmicas que a gente fazia foi uma semana de treinamento intenso. Muitas dinâmicas que a gente fazia era em grupo, era em equipe, Claro, até pra gente aprender a fazer dinâmica pra gente depois aplicar nos nossos treinamentos. E claro, gente, que a gente encontra, pessoas de todas as formas lá, A gente encontra pessoas com valores parecidos com o nosso, pessoas com estilo e valores não tão parecidos com o nosso. Mas teve uma dinâmica que a gente foi fazer, que em especial eu tava com muito medo, gente, daquela dinâmica, que é uma dinâmica chamada, o nome dela é combate. Já vai por aí, já vai por aí o nome, combate. Não vou entrar em detalhes da dinâmica, mas a gente sabia que a gente ia ter que ali, se conflitar. E gente, no meu caso, apesar, de ter me formado aí em arte marcial, quanto menos eu puder entrar em conflito com as pessoas, melhor. Eu piso na brasa, eu quebro madeira, eu me jogo do andaime, mas olha, pra me colocar em conflito com as pessoas, é o meu calcanhar de Aquiles. Então eu já fui meio assim temerosa, E ali a gente fez um grupo negociando quem que vai assumir, quem que vai ser o líder, quem que vai ser um líder.
depois que surgiu, né, uma voz que eu não tinha visto ainda essa pessoa lá no treinamento, ele falou: eu lidero essa equipe. E, gente, mais do que se colocar, porque daí meu olho já brilhou, né, gente? A formadora de líderes, assim, já brilha em quem se coloca, né? Podia ter levantado a mão para responder uma pergunta, né? Mas já se levantou a mão. Eu já ia admirar se tivesse feito isso, mas levantou a mão para liderar um time numa formação de treinadores de uma dinâmica chamada combate, pô, o cara é diferenciado realmente, né? E aí o que mais me chamou a atenção em toda a condução da dinâmica foi a postura que ele conduziu, né? Teve pessoas que estavam ali junto com o time, tinha gente que não estava junto com o time, estava todo mundo apavorado, né? E ele tratando todo com muito respeito, educação, e assim, na verdade, né, teve lá um resultado lá da dinâmica que eu não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler aqui, né? Mas assim, que levou a gente a excelentes resultados e cumprimos o nosso papel lá. Então, claro, né, que eu presenteei ele depois com o meu livro, falei, tá aqui meu livro, né, e convidei ele daqui para estar nessa live, né, e espero que seja a primeira de muitos e muitos trabalhos aí que a gente está fazendo. Então, vou chamar aqui para participar conosco o meu querido Bruno Ferreira. Bruno, seja muito bem-vindo. Vou te convidar aqui, ó. Tem um monte de gente entrando, dando boa noite. Aqui é o Júnior, a Rosicléia, o Divaldo, Valerinha. Deixa eu ver aqui quem mais. Olha o pessoal daqui de Londrina também, a Michele. Michele, tem algum. A Michele tá aqui, o Antônio, a Rose. A Bianca, muito boa noite. A Jance, lá do Ceará. Que legal, gente. Muito, muito, muito bem-vindos, viu? Vou convidar, então, aqui a gente bater um papo, então, a respeito desse conceito, né, de team building. Ele mesmo, né, que propôs aí esse nome pra gente conversar aqui hoje. Bruno, boa noite. Bem-vindo, meu Boa, querido. Bem-vindo. Aê, boa agora eu tô noite, te tudo vendo. bem? Estava Tudo bem? Que posicionado a câmera saudade! aqui errado. Que saudade, hein? Quanto tempo? Pois Já fez um mês de FT, né? pois é, já tem aí um mês, né? Um pouquinho mais de um mês que a gente se encontrou. Mas estamos aí, né? Estamos É aí. verdade mesmo. Ô, Bruno, eu acho que você, olha, eu tenho certeza disso, que você é muito querido, porque olha, você nem tinha entrado. Eu já atingi um dos recordes das minhas lives aqui, ó. Você Estamos viu? agora com 28, Eu fiz 28 um participações. Ô, mutirão igual do Big Brother aqui, né? Para o pessoal entrar e participar, prestigiar a gente, né? E aí, legal, e né, também, querido? é claro, né? A gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante, tá? E tudo isso é do interesse de muita gente que está nessa Sim, live aí, que eu sei. Tá? Então, de sim. antemão, eu quero agradecer a todo mundo que está participando. Logo, logo, eu acredito que tem mais algumas pessoas que vão entrar, né? E, meu Deus, Renato, eu estou aqui até sem graça do que você falou, né? Porque foi muito. Falou bastante de mim aí, fico muito lisonjeado com tudo que você colocou, né? E é isso aí, vamos falar sobre esse assunto tão interessante que é construção de time, né? Ou team building, como a gente colocou o nome da live. Exatamente. Ô, Bruno, mas assim, né? Ó, se você ficou sem jeito, você vai ficar mais agora ainda, né? Porque é o seguinte. Esse, pessoal, né, é a principal característica que eu identifico nos líderes de sucesso, sabe, Bruno? Que a gente identifica ao longo do caminho. Líderes, eles não ficam falando, olha, eu sou um líder, olha, me reconheça como líder, olha quem manda aqui sou eu. Na verdade, o líder, ele é reconhecido, assim como aconteceu comigo. Então, eu, como sua liderada ali naquele momento, aliás, você me elegeu lá como vice-líder naquele dia, né? Vice-líder, isso mesmo. Mas assim, eu te reconheci, né, como meu líder. E aí vocês veem, né, gente, que para ele, até ele não estava esperando isso. Então, na verdade, se já é para a gente já começar a falar desse assunto, né, e já quero passar para você a palavra aí, pra você falar um pouquinho desse conceito, né, que você quis trazer para a gente, essa coisa do team building, para você explanar um pouquinho. Mas é isso, gente, tá aqui, ó, comprovado, né? O líder, ele não precisa se declarar líder, né? Quem passa por ele reconhece ele como liderança. E aí, Bruno, esse conceito, traz aí um pouquinho para nós. Então, esse conceito, na verdade, ele tem como base o desenvolvimento de equipes, tá? Então, eu até gosto de fazer uma diferenciação, Renata, sobre a diferença entre equipe e time. Por um único e simples motivo, tá? Eu vejo muito a questão do esporte nesse sentido.
Quando a gente olha no esporte, é sempre time, né, dos esportes em grupo. E o que, que isso quer dizer? Está todo mundo voltado ali com o mesmo objetivo, que é a vitória no jogo. A partir desse ponto, todos os integrantes daquela equipe, na verdade, do time, estão jogando ali, fazendo de tudo para se atingir o resultado final almejado, que é a vitória. Tá? Então, se alguém está melhor posicionado, por exemplo, num jogo de futebol, né? Tem um atacante que ele é fora de série, fora da curva, é reconhecido por isso, que ele tem uma habilidade muito acima da média. Mas naquele momento, às vezes, ele não é o melhor cara para finalizar, para talvez fazer a tentativa do gol. E aí ele tem que passar a bola para o colega para que ele sim atinja. Então, o objetivo da equipe como um todo fica na frente do objetivo pessoal dele. E o que eu vejo muito em algumas formações de equipe, principalmente na área de vendas, né? Eu acho que isso aí fica muito claro na área de vendas, é que assim, primeiro eu quero fazer o meu, para depois ajudar a equipe a chegar no resultado final, que seria o resultado da empresa, o resultado da organização. Tá? Então eu gosto de diferenciar primeiramente por esse ponto, trazendo time ao invés de equipe, porque aí a gente trabalha também de uma forma mais sistêmica, onde cada um entende o seu papel, cada um entende a sua posição, sabe o tanto que ele é importante, para que todo o trabalho se desenvolva e aí sim se alcance o resultado final, tá? Aquele pretendido que seja meta, objetivo ou qualquer um que seja. Tá? Então eu gosto de sempre fazer essa diferenciação entre equipe e time, para deixar claro para a equipe, na verdade, que todos estão jogando no mesmo time. E que não é a competição individual da equipe que vai trazer o melhor resultado para se atingir os objetivos, seja da empresa e tudo mais. É Né? Por isso isso. mesmo. Ó, se eu tivesse te conhecido antes, eu tinha até, ó, porque aqui tá como desenvolver equipes de alta performance. Eu teria colocado times, então, viu? Ó, segunda edição já vai sair time, tá? Times de alta performance. Ô, Bruno, e eu acho que é bem isso mesmo, porque assim, eu achei muito interessante o que você falou a respeito da diferenciação dos papéis, né, das pessoas, porque realmente, Sim, assim, nas corporações, a gente identifica, assim, um dos grandes campeões de solicitação de treinamento, né, é o relacionamento em equipe, né? O primeiro é atendimento ao cliente, né? Claro, é o cara que coloca dinheiro ali dentro, né, do nosso negócio. O segundo é o relacionamento. Justamente porque é muito difícil conviver com alguém que tem as habilidades diferentes das minhas, os talentos diferentes dos meus, né? Então você pega um cara do financeiro, ele tem um perfil totalmente diferente do cara do marketing, com raras exceções, né? Ele tem esse perfil. E o entendimento, esse diálogo entre essas duas áreas que são muito importantes, é fundamental, né? Então, quando os dois conseguem ter esse foco de um único objetivo, realmente acaba facilitando isso, né, Bruno? Acho que nesse sentido, né? sim, porque é aquela coisa assim, né? Se eu como líder, eu tomo a frente o tempo todo, não deixo a equipe trabalhar, não deixo, eu fico ali tirando, cortando a autonomia da equipe o tempo todo, pô, então eu não preciso da equipe. Então eu demito todo mundo, trabalho sozinho, entrego o resultado, aí eu não vou ter ninguém para culpar, porque por vezes o líder não entrega o resultado e a culpa ele joga nas costas da equipe, porque não está comprometida, não está motivado, né? E ainda assim ele ainda ganha de bônus, né? Vamos falar assim, ele melhora a rentabilidade do departamento dele, ou então da loja que ele toma conta, né? Ao demitir esse pessoal. Então, esse é um ponto importante, porque assim, a clareza de papéis ela tem que existir justamente para saber que cada um tem a sua função, cada um tem o seu quadrado e todos estão ali fazendo em prol do resultado final a ser atingido. Tá? E esse ponto, Renato, eu acho que é o principal para a gente bater na construção, né? De criar um time forte, bem engajado, porque o conflito vai ter, sempre vai existir divergência de opinião, porque às vezes, né, dentro desse conflito, a maior parte aí desses conflitos são gerados pela falta de compreensão e divisão do outro, do trabalho do outro. Porque muitas vezes eu quero impor a minha ideia para você, mas eu não quero entender como isso se aplica dentro da sua realidade, talvez no seu departamento. E como é que a gente pode linkar essa coisa e fazer isso junto, tá? Então isso aí acaba sendo um grande
gerador de conflito, né? O que Com você certeza. vê dentro dos treinamentos, das empresas que você ministra treinamento, como que você enxerga isso? Não, eu acho que esse é realmente assim, a dor, né? A dor hoje em dia, né? Porque assim, relações em geral, né? Hoje em dia dói, né? É de sócio, né? Com outro sócio, é do líder com o seu gerente, né? Do gerente entre si. Então, relações de uma maneira. A gente vê isso até nas relações pessoais, né? De casamento, de namoro. Então, essa coisa do tentar entender melhor o valor do outro. Estava até conversando isso hoje com uma líder mentorada minha, a gente falando, né? A gente fez o exercício para ela reconhecer os valores dela, né? E aí ela olhando os valores dela, ela falou, gente, é por isso que eu me irrito tanto com determinada pessoa, porque simplesmente ela não tem o mesmo valor que eu, né? Então, o reconhecimento dessa entendimento dos valores, porque é isso que as empresas realmente conseguem andar, né? Ô, Bruno, ó, a galera tá aqui te falando oi, ó. Deixa eu ler aqui, ó. O Evandro Babo tá aqui falando. Um Bruno, abraço, sucesso. Evandro. Sucesso para você, grande profissional, feliz pelo seu sucesso. Bem-vindo, Evandro. Muito obrigado. O Márcio Lima tá falando, boa noite, Bruno. Tá aqui, ó. Deixa eu ver quem mais. O Durval tá falando, abraços, Bruno também. Vai dando oi aí, galera. Manda É ver. isso A aí, Juliana pessoal. Mendonça tá aqui também. Muito Vinícius feliz Boy. com a participação de vocês, muito feliz. Isso É, mesmo, Plínio tá aqui também. Vaca Liri Ricardo também tá aqui. Desculpa, gente, se eu não tô falando os nomes. Olha que tá aqui a Palominha lá do IFT. Boa noite, Paloma. Ó, Oi, assunto. Paloma. A Paloma também da área corporativa, né, Paloma? Sabe desses desafios aí. O Donizete, muita gente, muita gente. Pessoal, se quiser mandar perguntas aí também, viu? Pode mandar a pergunta. Olha lá, ó. O gestor precisa delegar, mas jamais delargar. Precisa ser estratégico e saber acompanhar. O Divaldo, e sabe o que é interessante? O Bruno fez exatamente isso lá naquele time, naquele mini time, né, que eu participei. Só porque, Bruno, a gente fala assim, mas essas pequenos recortes, eles refletem muito a nossa realidade. Eu fiz arte marcial por muito tempo, né? Quando a gente subia no tatame, rapaz, era 5 minutos que eu me mostrava quem eu era na minha vida inteira, né? Então, ali naquele pequeno recorte, deu para ver. Ele fez isso. Sabe por quê, Odivaldo? Ele não conseguia estar ali com a gente 100% do tempo, porque tinha muita coisa para fazer. Então, ele foi delegando. Você faz isso, você faz aquilo. E assim, não dava para ficar acompanhando 100% do tempo, não, né? Mas estava toda hora ali, sem delagar, né? E aí, gente, tá saindo? Não tá, né? Então, acho que isso que o Divaldo está falando é bem importante. Aqui, ó, só antes de passar para você a palavra, aqui, ó, dois treinadores aqui é difícil, a gente tem que brigar pela palavra, ó. Zemago, boa Imagina. noite. Aparecida do Tabuado, tá ligado nessa live. Isso Olha aí. só, que legal. E a Paloma falando aqui, excelente tema. E eu acho que é isso mesmo, né, Bruno? Essa questão do delegar, né, é importante, Esse né? ponto, eu vou até usar de ilustração aí para a gente ficar mais. A nossa atividade, né, que você comentou da dinâmica do combate. Pessoal, para vocês que estão acompanhando, o que aconteceu? Ali foi formada uma equipe de mais ou menos 13 pessoas. Né? Dentre elas, existiam pessoas que têm um nível de liderança muito alto. Né? Outras nem tanto, mas todo mundo ali estava extremamente engajado, comprometido com o que deveria ser feito. O que foi o meu papel? Nesse ponto, o meu papel foi relativamente fácil, porque o que eu precisava era entender o que cada um faria, né, quais eram as habilidades, o que ficava ali mais encaixado com cada um da equipe, e coordenar ali como deveria ser feito, né, dentro de uma visão, dentro de uma linha mestra. Só que, dentro do papel do líder, existe algo muito importante que eles acabam, por vezes, menosprezando ou deixando de lado. O papel do líder é servir. E foi isso que eu fiz nessa dinâmica. Eu não tinha tempo para entender todas as demandas e para entender o nível de maturidade, para entender o nível de conhecimento de cada um que estava nessa equipe para fazer aquela atividade. Então, ao dividir e as pessoas aceitarem vamos falar assim, a missão de fazer cada tarefa, né, que ali foi dividido em núcleos, mas qual que era meu ponto? O tempo todo de entender o que estava faltando para que eu pudesse prover isso para a equipe.
Porque isso é de extrema importância. Porque o papel do líder é também criar um ambiente em que a equipe possa trabalhar sozinha. Né? Naquele ponto, era uma equipe madura que estava comprometida, estava engajada com o resultado. O que precisava era somente eu direcionar. Eu não tinha que ficar em cima, até porque se eu fizesse isso, eu perderia vocês, né? A equipe ali, porque se eu ficasse batendo em cima e exigindo muita coisa de pessoas que têm bastante conhecimento, já têm uma carreira consolidada, né? Já sabem muito bem como lidar com esse tipo de situação. Era uma situação de extrema pressão, a gente tinha muito pouco tempo. É uma atividade, né, Renata, que se a gente fosse realizar ela dentro do que seria o tempo ideal, teria no mínimo 4 vezes o tempo que a gente teve para realizar tudo aquilo de tarefa. Então, eu não vou entrar muito no detalhe das tarefas e tal, justamente para não dar spoiler aqui dessa dinâmica. Mas ela realmente mexeu com muita gente durante todo o treinamento. Né? Para mim, foi sensacional. Né? E aí também eu tenho que falar isso porque receber esse reconhecimento, né, seu, que ficou ali como vice-líder, a hora que eu recebi o presente e que eu entendi que era você a escritora, cara, aquilo para mim foi maravilhoso. Eu fiquei nas nuvens de ter recebido o teu presente. Inclusive tá aqui na prateleira aqui do lado. Eu Olha, tô tá lá, louco, que legal. tá aqui, Isso, né? legal. Então, é esse o caminho que tem que ser trilhado, né? Por vezes, essa questão de você delegar e não delargar, também tem o ponto de você delegar a tarefa, mas dar condições para que a equipe, na verdade, que o time consiga realizar essa tarefa. Porque não adianta nada eu falar, eu delego a tarefa e vou cobrar da equipe ou do time, mas eu não dou as condições mínimas para que eles realizem, eu não dou o mínimo de autonomia, de direcionamento, não digo aquilo que eu quero. Então, até para a gente delegar essas tarefas, é necessário que haja um alinhamento total com a equipe, para que eles realmente entendam, né, qual é a sua ideia, o que, que você precisa, qual é a demanda que você está passando para eles. É bem Isso. por essa linha. Né? É, e a galera tá falando aqui, o Divaldo tá falando líder servidor, né? Sabe as necessidades do time. O Vinícius está falando, você, excelente profissional. O Márcio tá falando, essa delegação também serve muito ao pequeno empresário. Ô, Márcio, graças a esse pequeno empresário que delega, que, por exemplo, eu ganho meu pão de cada dia, viu? Porque, olha, sabe o que que acontece, Márcio, né? Eu acho que também aí na sua realidade, né? O pequeno empresário, ele está crescendo e ele não pode ficar dentro dos negócios e ele precisa investir nas pessoas que estão ali dentro. Então, quem que ele contrata? Um coach, um mentor, né? E é assim que É a isso gente ganha a mesmo. vida, né? Então, para a gente poder fazer esse desenvolvimento das pessoas que estão crescendo e que precisam desse suporte, porque o empresário não tem condição, não. Ele tem que crescer, ele tem que abrir mercado, tem que sair, né? Tem que praticar. Ô, Bruno, você já ouviu falar do TBC, né? Você fez IBC, né? Então você sabe o TBC, né? O que que é o TBC, né? Tira a bunda da cadeira, né? Tira a É isso bunda da aí. cadeira. É isso É isso mesmo. aí. Ô, Bruno, e assim, né? A próxima pergunta aqui que eu ia te fazer é isso mesmo, é o erro que o líder ele chega, porque, por exemplo, Bruno, eu trabalhei muito tempo em hospital, né? Em hospital, a rotatividade de líderes é muito grande, porque, por exemplo, um dia você tem ali uma enfermeira, que é a líder da equipe, coordenando a UTI. Mas de repente faltou uma pessoa lá no centro cirúrgico e ela tem que assumir essa equipe lá do centro cirúrgico do nada, né? E aí, essa troca, porque o hospital não pode parar, senão, né, é vida, né, as vidas ali sendo atendidas. Qual é o erro que um líder ele comete, na sua opinião? O primeiro erro que ele comete quando ele chega numa equipe, né? Quando ele chega ali, como aconteceu com você e como acontece com muita gente, aquela coisa, sabe, do professor que pega a sala do professor substituto, né? Que ele chega e que ele precisa tocar. Qual é, na sua visão, o erro que o líder comete ao assumir uma equipe? Renata, nesse ponto aí, é interessante às vezes a gente dividir em duas situações, tá? Primeiro, eu quero colocar daquele líder que foi recém-promovido. Então, talvez aquele consultor, aquele vendedor que foi promovido a gerente, tá? E está na sua primeira gestão de equipe, tá? Ou com cargo de supervisão, de coordenador, né? Pela que vai assumir uma equipe pela primeira vez sem nunca ter liderado. O que eu vejo como um dos principais erros aí? Por uma falta de segurança, de validação, ele tende a liderar num estilo muito mais autoritário,
muito mais agressivo, usando muito do poder, né? E é legal a gente separar também essa questão na liderança entre poder e legitimidade. Eu acho isso muito interessante. Porque o poder da liderança, na verdade, o poder do cargo na hierarquia é uma coisa. Legitimidade de liderança é uma coisa totalmente diferente. No primeiro passo, né, quando esse líder é recém-promovido, ele dá o primeiro passo para dentro dessa equipe, ele está ali como gerente, como líder, como coordenador, mas porque ele foi promovido. Isso é um poder de hierarquia. Nesse momento, a equipe ainda não está com ele, não está comprometida, não está engajada com ele. E talvez por não saber muito bem como encaixar isso, como se colocar à frente da equipe, como ganhar essas pessoas, ele acaba usando muito da autoridade no cargo. Ele usando da autoridade do cargo, ele tende a usar um estilo de liderança mais autoritário e com base na agressividade. Então é aquela coisa assim, sou um pouco mais arrogante, mas isso, na maioria das vezes, por falta de malícia ou até mesmo insegurança, tá? Porque ele ainda não está maduro o suficiente. Esse é o primeiro ponto aí. O segundo é quando já é um líder, né? A pessoa já passou por alguma gestão de equipe, já teve liderados, e também acaba ocorrendo nesse erro porque não entende uma das necessidades mais primordiais do ser humano, que é, primeiro, ser ouvido e depois se sentir pertencente. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação aqui de talvez ter sido convidado para uma festa, para um evento, alguma coisa que você não conhecia muitas pessoas, e aí você já fica meio receoso. Né? Então, isso acontece, ou até mesmo de você ter ido em algum lugar que você conhece bastante gente, seja um churrasco, uma festa de final de ano, algum evento que você conhece muitas pessoas, mas quando você chega lá, você percebe que você é mais um. E que se você não tivesse ali, você não faria tanta diferença assim naquele evento. Por quê? Porque você não se sentiu pertencente àquilo lá. Então, isso gera uma angústia na gente, né? É normal. Então, qual que é o ponto aqui? Quando a equipe percebe que há essa falta de congruência entre pertencimento e a liderança, e até mesmo com a empresa, a coisa fica meio, não conecta, fica difícil de conectar. Então, o primeiro ponto aí que eu coloco para os líderes, principalmente quem já trabalhou com liderança, já teve equipes, tá? Que já tem um pouco mais de maturidade para desenvolver aqui, é realmente de entender quem é a sua equipe, de fazer com que ela se sinta pertencente ao sistema, que você se sinta pertencente ao sistema enquanto líder, porque acontece, eu tenho certeza que você já deve ter pego isso em alguma dos seus treinamentos, das consultorias nas empresas, tem líder que está trabalhando ali que não sabe o nome da equipe toda, não sabe quantas pessoas estão trabalhando na equipe dele. E, gente, isso é um absurdo. Né? Não vou falar no primeiro dia, não, mas quanto mais rápido você aprender quem são as pessoas que estão trabalhando com você, melhor vai ser os resultados que você vai ter. O mínimo que você tem que saber é o nome das pessoas com quem você está trabalhando. Qual é a história delas? Faz ali uma reunião 1 a 1 ali, rapidinho, né? Entende qual que é essa pessoa, de onde que ela veio, qual que é a aspiração dela, o que que ela espera da empresa, se ela tem intenção de ser promovida, o que ela está buscando, qual é o momento de vida dela, se ela é casada, tem filho, não tem. Entenda um pouco dessa história para você usar isso a seu favor, para você conseguir engajar com essa equipe. Às vezes o que falta muito do líder é essa visão de que na frente dele não é só um recurso da empresa que está ali para gerar resultado, tem uma pessoa ali. E sendo uma pessoa, ela tem os seus momentos de frustração, os seus momentos de estar ali desmotivado, e talvez você entendendo quem é essa pessoa, você entendendo como que ela lida, né, com as relações dela fora da empresa, você consegue trazer mais motivação, você consegue trazer uma nova percepção para ela sobre o assunto. Tá? Então, eu acho que um dos principais erros, de maneira geral, quando o líder começa numa equipe nova, realmente não trazer esse senso de pertencimento para a equipe e para ele, porque aí as coisas se conectam, né? Aí fica mais fácil de dar liga, né?
Isso. É, o adulto, né? E o pessoal tá aqui, ó, tá? O pessoal tá concordando com você aqui, né? O líder reconhece os feitos, a busca pelo resultado faz a diferença no ambiente, não na vontade de chegar mais longe. Olha, o Penido Ricardo colocou aqui, ó, erro mais grave do líder não saber ouvir aquilo que você acabou de falar, né? É, deixar o time trabalhar faz parte do desenvolvimento, e é isso mesmo, viu? Mari, né? A Mari, o Mari, isso daí a gente tem até num livro chamado Pipeline da Liderança, né? Não sei se o Bruno já ouviu falar. Já. São né? A gente vai a cada grauzinho que a gente sobe, o nível de dificuldade é maior. E assim, e o líder que vai subindo, a dificuldade dele a habilidade dele de delegar tem que ser cada vez maior também. E é isso mesmo, né? O adulto, né? O adulto, ele aprende tendo a oportunidade de compartilhar, né? Ele não é uma criança com zero, né? Que é um vaso vazio para receber as informações. Então, na prática, né? Qual é o erro do líder, né? Confirmando aqui o que você falou. Olha, agora as coisas aqui vão ser assim, né? Lá onde eu falar, lá onde eu trabalhava era desse jeito, então aqui vai ser também. Tá tudo errado, né? Eu vou fazer grandes mudanças aqui. Então ele chega realmente impondo, e pelo que você falou, às vezes até pela insegurança, né? A questão do erro, do ego dele, né? Sim. Colocando essas considerações. Então, né, considera. E aí me vem aqui agora aquele exemplo do sapo, né? Que se você chega e coloca o sapo na panela já fervendo, né? Falar aqui, pessoal, vai mudar tudo assim, né? O pessoal vai espanar mesmo, você vai perder, igual você falou que você perderia a gente. E você precisa das pessoas do seu lado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que realmente coloca ali água fria primeiro, vai no pianinho, né? Vai fazendo parte, considerando as experiências das pessoas, porque com certeza isso daí faz conquistar mais o time. Olha lá, a Mari colocou que viu já o pipeline da liderança. Escutar é uma das tarefas primordiais de um líder, com toda certeza, né? O saber ouvir, eu coloco isso aqui no meu livro. Então é isso mesmo, viu? Ô, Bruno, e você, bom, e quando chega, né, existe a resistência, né, da equipe, como você mesmo falou, né, por vários motivos, né, a equipe acabou porque tem grau de maturidade muito alto, ou porque era eu que queria estar no lugar desse líder que está entrando. Poxa vida, eu tô aqui há Sim. 10 anos, não fui promovida, esse cara chegou ontem, já está aqui mandando em mim, né? Como lidar aí, na sua opinião, com a resistência inicial das equipes, que é muito natural acontecer? Então, essa quebra, né, de resistência, essa quebra de padrão, o líder vai ter que se mostrar realmente líder e não somente aquele que está carregando o crachá. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, cada equipe vai ter uma demanda. Eu acho que o ponto principal aí é você saber identificar dentro dos membros da equipe, do time, aquele que vai ser o potencializador da sua liderança. Porque a gente sempre vai ter essa pessoa, essa figura lá, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Sempre vai ter aquele que vai ficar ali puxando, tentando puxar você para baixo, junto com a equipe, e aquele que vai comprar com você as ideias a serem implementadas. Então, dentro da equipe, é legal você identificar quem é aquele que já está mais aberto, que pode potencializar aquela cultura que você está trazendo. Porque uma coisa que tem que ser identificado é, quando muda a liderança, também vai mudar a cultura daquele ambiente, daquela equipe. Porque eu estou chegando aqui com uma visão, até o que você colocou. Para a gente fazer esse aculturamento, tem que ser devagar. Eu não posso fazer uma mudança muito drástica e muito repentina. A não ser que seja algo que realmente está ali, está ruindo, né? Então, um time que realmente não gera resultado nem nada, e você vai ter que trazer isso de uma maneira muito forte, muito agressiva. Ainda assim, isso tem que ser feito conversado individualmente, deixar claro qual é o alinhamento. Porque quando o líder chega, ele entende que há uma resistência com aquela equipe, mas ele faz um alinhamento ali, deixa claro para todo mundo qual é o objetivo dele. Que esse objetivo dele está alinhado com o objetivo da equipe. Que o objetivo da equipe também está alinhado com os objetivos, os sonhos e as metas individuais de cada participante da equipe. Isso é legal. Porque, por vezes, a equipe, principalmente nesse nicho que a gente atua, né, Renato? Às vezes,
o colaborador ali, ele não tem maturidade ou entendimento suficiente para perceber que quando ele está prejudicando a empresa, ele está prejudicando a si próprio. Né? Tem gente que fica naquela assim, mas eu vou ficar aqui me doando, a empresa fica bem e eu fico na mesma. Pô, não é bem assim, tá? Quando você engaja, quando você demonstra o teu resultado, isso vai te trazendo um resultado, né, mês a mês, as suas metas, vamos falar assim, as suas metas, as suas conquistas também vão acontecer. Agora, tem gente que quer ser promovido, né, quer assumir esse papel de liderança sem nunca ter liderado, sem nunca ter demonstrado ambição, sem nunca ter demonstrado vontade, sem nunca ter demonstrado engajamento para a empresa. Aí fica difícil também. Né? Então, o papel do líder é reconhecer dentro da equipe aquele que seria o disseminador dessa cultura que ele está trazendo. Então, começa com essa pessoa e ela vai também te ajudar a implementar isso de uma maneira mais suave. Tá? Agora, o alinhamento é sempre necessário. É sempre necessário que o líder deixe claro quais são os objetivos, qual é a diretriz, a gente vai seguir por essa linha mestra. Em determinado momento, pode ser que desvie um pouco, mas sempre com foco naquele objetivo. Então, o que eu quero? Pô, eu quero uma equipe mais engajada, que vocês se comprometam mais. O que mais que eu tenho que exigir? Agora, em contrapartida, o que eu tenho que oferecer para vocês? O que eu tenho que fazer? Qual é a demanda que vocês têm para que nós consigamos atingir esses objetivos? Para que essa equipe fique unida e aí sim se torne um time. Tá? Então, é dos dois lados. Tá? O líder vai exigir, mas ele também tem que doar. Em contrapartida, a equipe vai percebendo isso e também vai doando na mesma medida. Né? Dentro dessa imersão que a gente fez, né, nessa formação de treinadores, um dos mantras era não se economize. Nesse ponto, o líder não pode se economizar para conquistar a equipe. Ele não pode deixar de fazer nada que está ao alcance dele para trazer essa equipe para próximo dele. Para que eles realmente reconheçam aquela figura como alguém que seja um farol ali no meio da tormenta. Né? Seja um ponto de referência, de conhecimento, de apoio. Porque tem muitos líderes que falam, resolve aí, esse aí é problema seu, eu não tenho que participar muito disso. Então, esse tipo de atitude vai gerando um afastamento. É. Né? Então, sempre E assim, atitudes positivas de acolhimento, isso daí faz com que a equipe fique mais próxima. Né? Desculpa, e até te assim, cortei, Renato. não, ela tem um delayzinho, viu? Normal, porque aí às vezes eu acho que você já concluiu, eu vou falar, mas tudo bem, gente, estamos aqui em dois comunicadores, né? Então, isso aí acontece. Ô, Bruno, e assim, né, na verdade, quando existe a resistência, é porque existiu uma dor anteriormente, né? Porque a pessoa ela já vem com dores, já foi muito, já apanhou muito, né? Então, eu acho que talvez na resistência também seja uma oportunidade do líder conquistar essa pessoa como ninguém conquistou, né? De realmente aí fazer do limão uma limonada, digamos Sim. assim. E dele pegar essas pessoas mais resistentes e trazer realmente para perto dele, né? Mas é exatamente isso, eu considerando as experiências, né? Ouvindo, sendo transparente, né? Comunicando os resultados, né? Comunicando as suas intenções. Achei sensacional o exemplo que você deu do churrasco, né? Da festa. Então, acho que isso é muito importante mesmo. O pessoal está aqui, penso esse plano, esse alinhamento seja primordial. Mudança gera insegurança. E se a pessoa chegar a demonstrar que não sabe o que está fazendo, vai ficar todo mundo perdido. É isso mesmo, Mari. Ao assumir um novo desafio, o líder precisa ser um bom ouvinte, um bom observador. É isso, Divaldo, né? Analisar. Até coloquei aqui ó, a palavra indicadores. Como que estão os indicadores da área que você está entrando? Como que estão os números, né? O absenteísmo, a rotatividade, as metas. Os números podem falar mais, né? Do que qualquer coisa. E acima de tudo, que seja um processo. Ó, a galera aqui. Ô, Bruno, antes de você concluir aí esse assunto, que eu já vi que você deu aí pessoal, olha, no Nikiki, tá? Numa eventual possibilidade de uma mentoria em grupo minha e do Bruno, para você, para 10 pessoas apenas, uma mentoria em grupo aí. Nós vamos ficar de 1 a 2 horas online conversando a respeito do seu papel, né, como líder, as suas principais dificuldades, nem tava no script, hein, Bruno? Nem tava no Não, script, hein, não ó. estava, não Diz que esse estava mesmo, pessoal mas gosta eu de já fazer estava live para pensando vender. nisso. Né? É coisa do executivo.
doutor aqui, ó, numa eventual É, possibilidade da gente abrir uma mentoria em grupo para 10 pessoas apenas. Coloca aqui, ó, quem que participaria? Coloca aqui, ó, eu quero, tá? Pra a gente já ver, porque daí vai que rola, né, Bruno? Ó, estamos tendo a ideia aqui no com ar, né? certeza. Mas diga, meu querido, você viu aí o pessoal concordando que é exatamente isso mesmo? Sim, sim. Dentro disso, né, é interessante essa dinâmica, porque quando o líder entende quais são as demandas, tá, a coisa vai ficando mais fácil. É muito difícil quando o líder está fechado na ideia dele e não consegue ver as nuances do que está acontecendo diante dos próprios olhos. Quando você diz assim que a equipe às vezes tem uma resistência muito alta devido ao histórico anterior, a ter sido machucado e tudo mais, isso também é interessante porque quando você consegue quebrar essa objeção, quebrar essa resistência, o nível de comprometimento, de lealdade que você vai ter com essa equipe é muito acima da média. Você pode ter certeza. Então, vocês que estão participando aqui da live, que já passaram por isso, e tem uma equipe com muita resistência, provavelmente em algum momento, se você conseguiu quebrar essa resistência, ou que seja apenas de um colaborador, algum membro da equipe, a partir do momento que ele realmente enxerga você como líder, ele tem essa lealdade com você para a vida toda. E ele vai realmente começar a engajar com comprometimento com a sua figura de liderança. Isso é fenomenal quando acontece, tá? Porque acontece muito, principalmente nesse ponto que você tocou, Renato, das pessoas que já estão mais machucadas, já passaram por líderes. Eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso, já passei por algumas experiências na troca de liderança que saiu de uma e foi para uma outra totalmente diferente, mas que na minha visão, de acordo com os meus valores, com aquilo que eu acredito de trabalho, foi muito mais positiva para mim. Teve alguns colegas que não gostaram tanto, mas para mim fez todo sentido. A maneira como se conduzia a reunião, como se cobrava, ah, enfim, aí vai daquele alinhamento também de valores. E isso é interessante quando a gente fala de alinhamento de valores. Até você comentou da sua sessão individual, né? Que teve ali com a sua mentorada esse alinhamento de valores, ela percebe por que há o conflito, né, as rusgas, porque meus valores são uns, dessa pessoa são outros e não encaixa, tá? Então, assim, você perceber quais são os seus valores e fazer um alinhamento disso, junto com eles, perceber o que eles têm de valores em comum com você, é um ponto de partida para você começar a ganhar engajamento com eles. Porque aí, se o ponto de comprometimento deles de valor é, por exemplo, o reconhecimento pelos objetivos cumpridos, e você não reconhece, fica muito mais distante para você conseguir alcançar as pessoas da sua equipe. Já o contrário também acontece. Se ele tem essa necessidade de ser reconhecido por aquilo que ele faz, e o líder, no papel de líder, faz esse reconhecimento da equipe, faz o reconhecimento individual, traz uma aproximação muito grande. Então, isso é bem interessante. É. Ó, primeiro lugar que muita gente colocou aqui, eu quero. Eu ia ler o nome de todo mundo aqui, ó, mas é muita gente aqui, ó. O pessoal falando aqui, eu quero, bora, né? Então, galera, fica atento aí que vai rolar aqui no meu perfil, no perfil aí do Bruno. Nós vamos, então, vamos conversar sobre isso, né, Bruno? Porque eu tive aqui essa ideia aqui, né? Do nada, né? Vamos conversar aí, né, sobre essa possibilidade. Com certeza a gente vai aprofundar mais na dor de cada um aí enquanto líder para a gente melhorar mesmo aí o desenvolvimento de todos. Aí o Evandro colocou lá assim, ó. Acho que reconhecer e elogiar faz muita diferença e a galera colocou aqui, ó, né, que concorda. O Evandro, e aí é aquela velha história assim. A nossa equipe, né? Ela mais erra ou ela mais acerta? O que vocês acham aqui, pessoal? Coloca aqui, ó. A nossa equipe. Porque tem gente que fala assim, mas elogiar o cara não dá uma dentro. Como que eu vou elogiar? O que vocês acham, gente? Que a nossa equipe, ela mais erra ou ela mais acerta, né? Então, né, não sei, né? Então, se você realmente, se a sua equipe está andando, né, lá, a galera começou aqui a colocar mais acerta, né? Então, por que a gente só vê quando ela erra? Né? Que é aquela velha história assim, ah, ninguém me falou nada, eu acho que eu devo estar fazendo bem meu trabalho. Ninguém me deu esporro ainda, né? Eu devo estar fazendo meu trabalho bem. Então,
Lá, isso que a Mari falou, só que a gente só fala do erro realmente, né? Então é reconhecer, às vezes, gente, e no processo de coaching a gente vê muito isso, não sei se você observa isso. Às vezes a gente fala assim para a pessoa, olha, vai lá, até semana que vem você tem que trazer esse livro lido, né? Vai lá, lê esse livro. Aí a pessoa, ela traz assim, um capítulo. Para nós, né, gente, é uma faca no coração. Você fala, mas como que ela não fez a tarefa que eu dei para ela, ação prática, né? Ela não está comprometida no processo. Mas, gente, às vezes aquele capítulo, aquela página que ele leu, para ele já é um avanço. Então, eu sou muito mais da coisa do você reconhecer a página que ele leu, que talvez deu muito mais esforço para ele do que se ele tivesse lido o livro de qualquer jeito, né? E me xingado e assim por diante. Então, reconhecer realmente é muito importante. Obrigada aí, Evandro, pela participação, tá? Gente, já estamos indo aqui para o final da nossa live aqui. Tá gostoso, né? O bate-papo aqui. Que bom, né? Que bom lá reconhecer o acerto, dar o feedback quando é necessário. É isso mesmo, podar, né? Lá, Plínio, as arestas, né? Bruno, na sua opinião, tá? Antes de eu te falar aqui da nossa última pergunta aqui que eu tenho que te fazer, eu queria falar que quinta-feira agora, viu, Bruno? Eu vou estar fazendo uma live sobre capacitação de equipes de vendas, tá? Então, vamos falar Show, muito específico bom. aí para equipes de venda, com profissional de vendas. Quero você lá, Bruno, para você dar os seus pitacos também aí de liderança, tá? Ótimo. Esse mês estou fazendo algumas palestras a respeito de liderança feminina também, especificamente para mulher, né? Em algumas empresas. Então, a gente viu lá, né, Bruno, lá na nossa formação, o quanto que o lado feminino, né? A nossa energia feminina é muito importante também. Então, aí já deixando aqui um spoiler também, daqui a pouco eu vou deixar para você fazer o seu merchan também, viu, Bruno? Aí, tá? Dos seus trabalhos, Claro. tá? Como que o pessoal se encontra. Mas vamos lá, Bruno. Na sua opinião, ó, pergunta que não quer calar, hein? 3 principais segredos para formar equipes de sucesso, na sua opinião. Vai lá, quais são? Eu vou pegar um gancho até no comentário do Plínio, que ele falou do feedback, né? Feedback é uma ferramenta essencial para o líder no ponto em que você reconhecer aquilo que está sendo feito, tá? Você valida comportamentos. Você está validando o comportamento da equipe. A cada reconhecimento, como você usou o termo, né, de bola dentro, bola fora, cada bola dentro ali que a equipe está fazendo, você reconhecer isso, deixar claro para eles que eles são reconhecidos pelos acertos que fazem, esse reconhecimento vai validando esse comportamento positivo. Tá? Da mesma forma que quando há algum conflito, algum desentendimento, algum alinhamento, ou que chega ao ponto mesmo de ter que sentar para fazer uma conversa um pouco mais dura, mais incisiva, né, sobre algum comportamento do colaborador que está sendo negativo, isso também faz com que ele entenda que aquele comportamento não é para ser reforçado. Tá? Então, assim, a pior coisa que o líder pode fazer é deixar para dar feedback depois. É claro que ele tem que encontrar o momento adequado, mas o que eu digo é deixar passar em branco o momento de reconhecer e o momento de sentar e fazer um realinhamento sobre o comportamento desse colaborador ou da equipe como um todo. Tá? Então, isso é um ponto primordial. E aí, sobre esses 3 principais pontos, né, para a gente formar uma equipe de sucesso, de alta performance, para realmente ter um time engajado, eu queria colocar aqui 3 virtudes que são essenciais nesse ponto. Primeiro, humildade. Você tem que buscar pessoas que tenham como virtude a humildade, para saber reconhecer quando está errado, para saber ouvir, para entender qual é o ponto de vista do outro, para ter humildade, às vezes, de passar a bola, né, como eu disse lá no início, de passar a bola para o colega que vai ser mais assertivo ao realizar a tarefa. Porque, por vezes, na ânsia de se mostrar, de aparecer, de fazer o trabalho ali e ser reconhecido pelo que está sendo, o que está fazendo, às vezes eu não sou a pessoa mais indicada para fazer essa tarefa, talvez seja a Renata, talvez seja um outro colega. Né? Então você realmente deixar a outra pessoa, não interferir ali, e ter humildade de reconhecer que nesse ponto, aquela pessoa se sai melhor do que você. Então, fica o aprendizado para você buscar, evoluir, melhorar nesse ponto, se for necessário para a sua função, porque talvez nem seja necessário. Né? Existem algumas equipes, aquele cara que ele é do comercial, mas ele quer adaptar com o administrativo, ele quer adaptar com todos os outros departamentos que nem lhe dizem respeito, nem cabe. Tá? Então, esse ponto de procurar, primeiro, humildade, depois, ambição.
Ambição é primordial de ter pessoas ambiciosas na equipe. Por quê? A pessoa, quando ela é ambiciosa, e você tem que entender qual é a ambição dela, ela vai estar ali com você, talvez por um momento. Talvez ela vai estar na empresa para a vida toda. Mas a pessoa que é ambiciosa, o que ela está buscando? Ela está buscando ali, dentro de tudo que ela sente, de tudo que ela acredita, ela está buscando as metas e objetivos dela dentro da função ou dentro da empresa. E essa ambição ela vai ser positiva desde que direcionada. Então, o líder tem que saber a lidar com essas pessoas que têm uma ambição, talvez, de ser promovido, de ser reconhecido, entende? Então, isso é muito importante. Por outro lado, também, facilita o papel do líder, porque a pessoa que é muito ambiciosa, ela tende a não gostar de cobrança. Ela não aceita muito bem cobrança sobre o próprio trabalho. Então, se eu chego para uma pessoa que tem um grau, né, de virtude, aí, de ambição muito alto e começo a questionar muito, falar, você não está entregando, não está entregando, não está entregando, eu estou mexendo em algo que é muito doloroso para ela. Tá? Então, assim, ela sabe qual que é o trabalho, ela sabe o que ela tem que fazer. Talvez ela está gastando energia de uma forma errada. Então, aí entra o papel do líder de entender o que ela está fazendo e de, mais uma vez, ser uma referência, ser um farol e direcionar essa energia para que esse colaborador consiga atingir o maior potencial, tá? E depois, uma inteligência interpessoal. A gente tem que saber se relacionar com as outras pessoas. Né? O que faz uma empresa ter sucesso ou fracasso, ela passar de 100 anos funcionando, ou ela quebrar em 6 meses, é justamente as pessoas que lá estão. Então, inteligência interpessoal, de você saber se relacionar bem com todo mundo, entre os departamentos, é primordial. Então, esse seria o primeiro ponto. Tá? O segundo é sempre trazer pertencimento. Trazer com que essa equipe se sinta pertencente ao sistema que ela está. Seja ela numa agência bancária, como foi o meu caso, parte da minha carreira foi dentro, né, no ramo bancário, então ali na agência, seja ela no time de vendas, seja ela no departamento, então as pessoas precisam se sentir pertencentes. E esse pertencimento, ele tem que fazer parte também alinhado aos valores pessoais dessa pessoa. Tá? E aí a coisa flui de uma maneira mais fácil. E por último, eu quero colocar um alinhamento de propósito. Né? Porque quando o meu propósito pessoal está alinhado com o propósito da equipe, do time, né, do meu líder, cara, aí a coisa é sucesso, não tem como dar errado, não tem como. Né? Depois de você fazer um alinhamento de propósito, você entender os seus valores, entender os valores do seu time, não tem como você não conseguir deles o comprometimento, o engajamento. É claro que vez ou outra isso é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas no geral é isso, tá? No geral fica essas 3 dicas aí para vocês Então, vamos ver se eu trabalhar em anotei cima. certinho aqui, ó. Então, é inteligência interpessoal, é isso, né? O primeiro. Aí Sim, depois o pertencimento e depois o propósito alinhado, né? isso, Alinhamento de propósito, é isso, né? isso. Desafio, né, Bruno, ser líder, né? É um lindo desafio Muito. que a pessoa aceita, porque ninguém, na faculdade, né? Hoje em dia o pessoal já começou a colocar isso daí na grade, mas assim, né? Ninguém aprende a ser líder, né? Ninguém fala assim, olha, esse é o jeito certo de ser líder ou não. E de repente você cai ali uma equipe na sua mão. Então, graças a Deus que tem muita gente, né, falando desse assunto, auxiliando nesse assunto, porque às vezes o líder, ele não tem um líder ali junto com ele para acompanhar. Quem que lidera? Quem que dá feedback para o líder? Quanto mais ele sobe, menos ele recebe feedback. É a solidão da liderança, né, que a gente fala. Então, a gente precisa falar muito, muito, muito sobre esse assunto. Por mais que sejam coisas que a gente já sabe, mas repetir e ouvir, né, para a gente dar mais subsídios aí para os líderes exercerem esses seus papéis, né? Muito interessante aqui as colocações. Ô, gente, antes de eu fazer aqui as considerações aqui finais e passar também a palavra aí para o Bruno falar um pouco do trabalho dele, queria que vocês colocassem aqui qual que foi o maior aprendizado para você aqui nessa live. Qual foi uma frase que fez muito sentido, uma mensagem que você ficou, um insight, uma lição. O que que essa live contribuiu para você? Coloca aqui nos comentários aqui. Bruno, você colocou inteligência interpessoal, pertencimento e alinhamento de propósito. Olha, quero complementar, né? Além dessas que você falou, ó, autoconfiança, né? O melhor jeito de liderar.
é o seu, né? Não é, porque o outro, né? Ou aquele líder tal faz daquela forma. Me disseram que o jeito de liderar é aquele cara que já chega mandando, falando, pô, eu sou mais tímido. Não, né? O jeito certo de liderar é o seu, né? Então, autoconfiança. O que a gente já falou aqui, ouça e valorize as opiniões do time. Realmente, né? Valorize as experiências, as contribuições. Olha, Bruno, tá até aqui no meu feed, se vocês descerem um pouquinho, um feedback de uma pessoa que leu o meu livro, que eu falo justamente muito disso, né? Porque eu também sofri muito com isso, viu? Então, né, a gente fala disso agora, né? De E ele dor falando, própria, Renato, né? eu li. A nossa, como que é? A nossa dor é a nossa cura, né? Como a gente ouviu É. lá. E aí um líder falando assim que ele viu isso no meu livro e ele foi fazer uma reunião ali com o time da recepção dele, porque ele falou, fazia tempo que eu não ouvia. Bruno, disse que um processo que eles demoravam 2 dias para fazer, eles estão levando, acho que 2 horas, algumas horas para fazer, porque alguém lá da frente falou, viu, por que, que a gente não faz assim, assim, assado? Ele falou, nunca ia pensar naquela solução, olha, né? E às vezes a gente chama coach, consultor, paga US$ 1 milhão aí para essa galera, continua contratando, viu, gente? Não deixa de contratar, não, viu? Muito importante, tá? Mas o seu colaborador te dá a solução de graça, tá debaixo do seu nariz, né? A solução. Então, ouça e valorize as opiniões do seu time. E 3, né? Isso que você falou a respeito aí da ambição, então eu coloquei aqui, crie metas e reconheça os avanços, por menores que eles sejam, né? Então as pessoas, às vezes, elas estão perdidas porque elas não sabem onde chegar, para onde chegar. A gente viu isso lá na nossa formação, né? Que muitas vezes as pessoas estão loucas para trabalhar, tem tudo para fazer, mas elas não sabem para onde ir, né? Estão cegas, estão perdidas. E reconheça qualquer avanço, tá? Ó, que legal. O pessoal colocou aqui, ó. Valeu, Bruno. Excelentes comentários. O Plínio colocou que foi valores de pertencimento do time. A Mari colocou pertencimento e propósito geram resultados. Que bom, gente. Que bom que vocês estão aí juntos conosco. Que isso fez sentido. Se a live valeu a pena para você, nisso já estamos aqui, já podemos dormir tranquilo, né, Bruno, hoje, né? Então, Nossa, Bruno, por demais, favor, demais. suas considerações finais aí, fala aí um pouco do seu trabalho, quem quiser sua mentoria, quem quiser te encontrar, fala aí um pouco pra gente, Bruno. Pessoal, então, de início, eu quero pedir para todo mundo que está aqui, quem veio pelo Instagram da Renata, me siga. Quem veio pelo meu, siga a Renata, vai ter muito conteúdo lá. Estou reformulando toda a minha página do Instagram agora para trazer, de uma certa forma, um pouco mais desse tipo de conteúdo para quem está me seguindo. Tá? Então, o que eu tenho a dizer é, primeiramente, obrigado, Renata, pela oportunidade, agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou aqui. Eu vi que tem bastante gente, mas eu não consegui acompanhar todos os comentários. O Tom, que estava lá no IFT com a gente, também entrou agora no finalzinho. Então, Divaldo, o Penido, a todos vocês, tá, que entraram. A minha gratidão para vocês por ter participado, a Mari também, que estava aí, participou bastante com as perguntas. Então, eu quero agradecer de coração a todos que participaram. Foi muito bom esse papo aqui, Renato. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, se bobear, se a gente tocava mais uma hora ainda de chavando esse assunto aqui, porque tem coisa para sair. E nessa integração, essa interação de quem está participando é essencial para dar um direcionamento sobre o assunto que vocês querem ouvir. Tá? Então, muito obrigado pela participação de todos. Quem se interessou pelo assunto, eu e a Renata, nós vamos conversar, porque saiu aqui de improviso, né, essa questão dessa mentoria aí, talvez para 10 pessoas. Então, logo, logo deve ter novidade aí no Instagram. Isso. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho, que ainda não conhece, sou mentor de líderes, trabalho com treinamento corporativo, com foco na liderança comportamental, inteligência emocional. Então, entre em contato comigo. Vai ser um prazer atender, entender qual é a demanda que você tem, tá? E a gente criar junto, às vezes, um produto que faça sentido dentro da sua realidade, da sua empresa, para as pessoas ali que vão participar desse treinamento. Porque não tem nada pior do que você fazer um treinamento pronto para uma demanda que é totalmente diferente daquela, às vezes, que a equipe ou que a empresa necessita. Né? Então, isso tem que ser praticamente um trabalho de alfaiataria.
tem que ser a quatro mãos ali, juntamente com a empresa, para trazer aquilo que faz sentido, que tem necessidade, tá? Para a gente conseguir atingir o melhor resultado e aproveitar bem o treinamento, o conhecimento que é passado e a aplicação disso ao longo do tempo, né? Para que as pessoas realmente se desenvolvam. Desenvolvimento pessoal, gente, demora tempo, exige muito compromisso, muito comprometimento com estudo, de você realmente se testar em alguns momentos, tá? E é isso, né? Obrigado pela participação de todos, de coração. A Valeu. gente que agradece. Ô, Bruno, o pessoal tá aí agradecendo pela live aí, o pessoal dos treinamentos corporativos. Obrigada a vocês pela participação. Ó, eu anotei aqui uma frase para encerrar com ela. Esses dias eu ouvi num podcast uma frase assim, ó. Existem pessoas que têm pouca popularidade, mas muita relevância. Sabe aquela professora de que você vai lá assim no Instagram daquela professora que tem todo o conhecimento do mundo, você vai no Instagram dela, tem uma fotinha de um vaso, né, de flor e 3 seguidores, né? Eu acho, Bruno, que você é uma pessoa que eu posso considerar alguém que, embora não tenha muita popularidade, você acabou de falar, né, aqui do seu Instagram, que você está investindo nisso, você caiu na minha frente lá no IFT, você tem muita relevância, né? Então, às Obrigado. vezes, né, a gente se baseia muito, né, por número de seguidores, por a quantidade de conteúdo que a pessoa coloca. Gente, né? Os melhores, como que é, os melhores perfumes estão às vezes nos frascos que a gente mais desconsidera. Quantos, né, líderes que a gente vai nas próprias empresas, né? E estão de trás de uma mesinha que comprou há 30 anos atrás, né? Quando a empresa ainda era do pai ou do vô, mas faz uma excelente gestão, né? Enquanto tem muita gente ali de frente para né, uma visão linda, maravilhosa, uma estrutura, né, nota 10 com equipamento de ponta de alta tecnologia e tem uma gestão desumanizada, né, que não tem relevância nenhuma. Então, a gente desconsiderar, né, muitas vezes aí essa questão do interno e se preocupar com a capa, isso é uma coisa que a gente faz muito. E eu encerro essa live dizendo que você, então, é essa pessoa de pouca popularidade, muita relevância, mas vamos junto nessa popularidade aí, que Vamos, quanto mais gente tiver vamos assunto ao sim. nosso conteúdo, né? Melhor ainda, viu? Legal, muito bom. Deixa eu te falar, você vai deixar a live gravada? Você vai deixar Vou. postado na sua? Como que você vai fazer? Eu encerro aqui agora, daí eu compartilho e já te coloco como colaborador, vai ficar nos nossos dois, tá? E aí eu também tenho acesso eu consigo baixar e aí eu subo ela tanto no meu Spotify, eu tô no Spotify também, pessoal, e no meu YouTube, tá? Então, se você quiser encaminhar depois essa live para outras pessoas também ver, às vezes a galera quer ouvir um pouquinho mais acelerado, eu faço isso. Então, nós O que eu ia sugerir é o seguinte, Renata, para a gente fazer o seguinte: não deu tempo de colocar, às vezes, de responder todas as perguntas, né, de interagir com todo mundo que comentou. Então, o que, que eu ia deixar como sugestão, tá? Para a gente abrir caixinha de pergunta sobre a live para quem participou, ou mandar até mesmo no direct e a gente responde depois. Né? A gente manda aí combinadíssimo. uma resposta, eu acho que fica legal para todo mundo aí, para não deixar ninguém sem resposta sobre o tema, né? Que é um tema realmente importante, é algo que é muito relevante nos dias de hoje. Tá? Exatamente. Então fica aí, gente. Olha, né? Se a gente não conseguiu aí falar, vem até a gente, ou no Instagram do Bruno ou no meu, a gente vai com certeza aí continuar esse diálogo e vem novidades por aí, viu, gente? Pessoal, Isso muito boa aí. noite, excelente semana a todos e até a próxima live, viu? Um beijo. Tchau, Bruno. Tchau, gente. Até mais. Obrigado, Renato. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.